Porque, olha lá, ele não aguenta ouvir, senhor presidente, ele não aguenta ouvir. Mas vai ouvir, eu tenho mais 20 segundos. Vamos aguardar aqui. Eu sou um homem paciente, pelo visto o senhor não é. Fala, queridos amigos e sócios desse país chamado Brasil, como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui reunidos para reagir a um discurso do Nicolas Ferreira, no qual ele elenca muito bem algumas falhas do governo Lula, como a péssima gestão com os Yanomamis, fazendo com que as mortes crescessem no seu mandato, a alta das queimadas na Amazônia e também a baixa popularidade nas ruas. Todo mundo tá vendo que o Lula está com pouco apoio popular, e ser governo está fazendo mal para a esquerda, fazendo com que eu veja várias pessoas aqui nos comentários dos meus vídeos, dizendo que esperavam que o governo Lula fosse melhor, mas que agora se desiludiram e estão olhando com mais carinho para os conteúdos da direita. Pois é, meus amigos, parece que o jogo da opinião pública está virando, finalmente. E outra coisa que eu queria ressaltar é que esse discurso aqui vai ser muito bom pra gente ter na ponta da língua as falhas do governo Lula, que ele elenca muito bem, para que a gente possa comunicar às pessoas nas nossas discussões cotidianas sobre política. Se você fala para um esquerdista que as queimadas estão aumentando, que os Yanomamis estão morrendo, que os professores não estão recebendo, você mata basicamente todos os motivos que essas pessoas tiveram para acreditar no Lula. Ele foi eleito e não resolveu o que ele falou. Sem mais enrolações, vamos reagir a esse vídeo aqui. Eu vou prestar muita atenção porque eu quero ser um parlamentar também e sou pré-candidato a vereador pela cidade de Curitiba e quero, é claro, refutar o máximo de esquerdistas possível quando eu entrar na Câmara Municipal. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fizeram de tudo ontem para que a gente não falasse a respeito do dia 25 de fevereiro de 2024, um dia histórico, para poder mostrar não só para nós mesmos, mas para o mundo, de que a direita existe e persiste aqui no nosso país. E há aqueles que digam ainda que foi 185 mil pessoas. Quem calculou foi a Dilma e quem conferiu a conta foi a Miriam Leitão. Realmente é impressionante o que eles fizeram para desestimular as pessoas a irem na Paulista. Disseram que teriam trovoadas, disseram que teriam manifestações de torcidas organizadas, e inclusive disseram que quem dissesse um ai contra ministro do STF sairia de lá preso. Essa é a nossa democracia, onde a Polícia Federal, que é uma instituição que tem um prestígio da sociedade, mas que está se prestando a um papel ridículo de ser fiscalizador da opinião pública alheia. Eu jamais irei pedir aqui a cassação de nenhum deputado de esquerda meramente porque eu discordo de suas ideias. Afinal de contas, essa é a liberdade que nós temos. Caso contrário, isso não é liberdade. Isso chama-se uma tirania velada de liberdade. Agora, a posição que nós estamos... Olha, eu vou ser sincero, eu tô quase querendo que eles também sejam punidos pelas opiniões que eles têm. Porque não adianta, a gente fica nesse papo de liberdade de expressão, e eles vão lá e ficam carcando nas nossas costas. Ah, você não pode dar essa opinião, isso aí que você falou é mentira. Beleza, então vamos conferir o que vocês estão falando. Ah, é pelo Estado Democrático de Direito? Então não pode comunismo, porque isso é uma revolução armada que rompe com o Estado. Então beleza, quer punir quem fala contra o Estado Democrático de Direito? Acabou o comunismo no Brasil. Mas aí eles não defendem. Hipócritas que ficam relativizando as coisas. Dito isso, eu defendo a liberdade de expressão sim, foi só um desabafo. É impressionante. Nós temos ouvi aqui uma deputada dizer que o Brasil voltou. E eu digo de fato, o Brasil voltou, deputado Salles. O Brasil voltou a ser em vergonha internacional. O nosso presidente Lula é uma persona não grata, não somente em Israel, como também aqui no Brasil. Duvido este presidente que fala que são os pai, é o pai, né, dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro andava. Bom, aqui ele derruba o primeiro mito que foi criado para eleger o Lula. Ele é um bom articulador internacional e na época do seu primeiro mandato o Brasil tinha uma ótima imagem perante o mundo. Isso acontecia porque nós estávamos no boom das commodities e os países desenvolvidos precisavam puxar o nosso saco para comprar nossas commodities. Mas a realidade agora é outra. Tem duas guerras acontecendo no mundo e o Lula teve uma péssima opinião sobre essas duas, defendendo, adivinha, o lado das ditaduras. A ditadura do Hamas, na Palestina, e a ditadura de Vladimir Putin na Rússia. Então aqui cai o primeiro mito eleitoral da campanha do Lula. Ele não é
um ótimo negociador internacional e ele não melhora a imagem do Brasil. Eu sei que vocês ouviram muito isso durante a eleição. O Lula vai melhorar a imagem brasileira no mundo? Pois é, meio que agora a gente tá com cara de defensor de ditadura. A gente avisou, é claro. Mas é bom comunicar isso pra quem acreditou nessa mentira. Agora morreu, tá? Não tem mais desculpa pra cair nessa. O Lula virou presidente e nós estamos passando vergonha internacional. Impressionante que na época das eleições ele dizia, e quero recordar aqui ao povo brasileiro, de que somente com uma cervejinha ele resolveria a guerra da Ucrânia e da Rússia. E agora simplesmente ele se mostra um inepto, uma pessoa incapaz de fato solucionar os problemas tanto lá de fora e muito menos aqui de dentro. Pela primeira vez nós tivemos fuga de presidiários de segurança máxima. Afinal de contas tiveram um belo exemplo também de um ladrão sair ali de Curitiba, onde nunca deveria ter saído. Lembrando, meu nome é Bruno Dias e eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de Curitiba. Sim, a cidade que prendeu Lula. De nada, Brasil, de nada. Mas daí o STF soltou e a gente vai ter que dar um jeito de prender de novo. Já estou pensando, galera, já estou pensando no plano. Temos também o recorde de queimadas da Amazônia. Está aqui ministro, ex-ministro Salles, que tomou pancadas de tudo quanto é lugar, assim também como o Bolsonaro. E hoje, os artistas, os deputados aqui de esquerda, que os vejo aqui, estão simplesmente calados. Segundo o mito eleitoral do Lula caindo, votei no Lula pelo meio ambiente, toma-lhe recorde de queimadas. Não sobrou nada, né? Não sobrou nada. Silêncio. Até mesmo porque bateu o recorde do recorde. Tinha batido o recorde de fevereiro e do ano passado e agora bateu mais um recorde. Mais de 3.000 queimadas na Amazônia. Mas não é somente esses recordes que o nosso presidente Lula atinge. Ele também atinge o recorde de mortes do então genocida Bolsonaro, como eles gostavam de o acusar, na morte dos Yanomamis. Hoje já ultrapassou a marca do então último ano de Jair Bolsonaro. Ou seja... Cara, isso é simplesmente inacreditável. Você só tinha uma missão, Lula, para enganar os seus eleitores depois de criado todo esse alarde que era culpa do Bolsonaro que acontecia com os Yanomamis. Salvasse uma aldeia indígena para usar de narrativa e não conseguiu. Piorou a situação dos Yanomamis. Canalha! Canalha! Fica preocupado em taxar a comprinha internacional da classe C. Fica preocupado em taxar pobre e fazer viagem para outros países com a sua mulher deslumbrada, ao invés de salvar a aldeia indígena que tanto usou na campanha. Usou educação na campanha, universidades em greve. Usou saúde na campanha, cortou a farmácia popular. Utilizou os Yanomamis, aumentou a morte dos Yanomamis. Utilizou o meio ambiente, aumentaram as queimadas na Amazônia. O que esse cara fez? O dólar tá subindo. Picanha, nem se fala mais em picanha. Nem se fala mais em picanha. Vai no mercado e perceba que o preço de tudo subiu. As embalagens estão diminuindo. Bizarro, cara, bizarro. A esquerda que aproveite os seus últimos momentos no poder nesse país. Porque esse erro o brasileiro não vai mais cometer. Começando na eleição de 24 para vereadores e prefeitos, que o PT vai ficar sem nenhuma capital. E sem essa base eleitoral, os partidos de esquerda ficam enfraquecidos para a próxima eleição para a presidência da República e para o Senado. Que é essencial que a direita faça o maior número possível de senadores para fazer a presidência do Senado e para protocolar pedido de impeachment contra os ministros do Supremo. Essa é a tendência natural do que está acontecendo. Se a direita fizer o mesmo resultado na eleição do Senado de 2020 em 2026, aí a brincadeira vai ser outra. Aí o STF vai ter que afinar para a direita. Então aproveitem os seus últimos momentos no poder desse país. Só que o problema é que a gente vai ter que ficar consertando todas as cagadas que esses caras estão fazendo. Mas tudo bem. Tudo bem, a gente conserta. Próximo presidente vai ter que liberar a economia, colocar alguém decente no Ministério da Educação, nomear um cara conservador em questão de política monetária para o Banco Central, para que o real volte a ter um poder de compra maior. Não tô criticando o Campos Neto, ele é bom, e ele não foi nomeado pelo Lula, graças à lei do Banco Central independente. Mas enfim, não vou ficar discutindo o projeto de país para a presidência da República nesse momento, vamos voltar ao discurso. Veja, nós estamos vendo um país que, infelizmente, dá caminhos, passos largos a, de fato, não uma ditadura, porque eu acredito que nós já estamos em uma. Afinal de contas, quando você percebe que os parlamentares, que são abarcados pela Constituição Federal, não podem chamar o presidente da República de ladrão.
Caso contrário, é até retirado aqui as palavras do seu discurso, ou até mesmo recebem processos quanto a isso, assim como eu estou sofrendo processos por ter chamado Lula daquilo que de fato ele é. Então você... Veja como a justiça brasileira é injusta. O cara foi condenado por ser ladrão, corrupto, por ter roubado, ficou preso aqui na cidade de Curitiba, descondenado, e agora a gente não pode mais criticar o cara pelo que ele fez, porque ministros da Suprema Corte decidiram invalidar o processo, porque não tiveram nem a coragem de tentar inocentar ele, porque sabiam que era impossível com todas as provas, evidências e delações. Covardes e canalhas, esses juízes. Senhores, nós abrimos aqui um pedido de impeachment para o Lula e quero lhe recordar aqui, trazer à memória algo que aconteceu não muito distante da nossa história. Quando foi protocolado o impeachment da Dilma aqui neste parlamento, Eduardo Cunha não tinha brigado ainda com o presidente da República. Então, Dilma, ao protocolar o pedido de impeachment, também não há nenhum atrito, acredito aqui, entre os poderes para ser colocado aqui o pedido de impeachment do presidente Lula. Eu não vou dizer que eu torço para a briga, eu torço de fato para que esse país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde e amarelo. E é impressionante como cada dia que passa fica mais difícil aos defensores do então presidente Lula o defendê-lo. E eu acredito que vai chegar um momento onde ocorra conflitos de interesse, porque diferentemente da direita, a esquerda tem um projeto de poder pelo poder. Você vê, por exemplo, Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, chegando na casa da sua vice de Celta. Olha que homem humilde, homem humilde, gente, que homem humilde. Olha só o Lula, né, com os pais dos pobres, né, andando de jatos pelo mundo, de lua de mel, é muito... Canalhas, dois homens ricos, Guilherme Boulos e Luiz Inácio Lula da Silva são homens ricos de tanto mamar no dinheiro público. E eu sei de conhecidos que já viram o Boulos sem o seu Celtinha, e sim com o seu carro oficial, grande, caro, com seguranças. Então ele compra um Celtinha para enganar o povo brasileiro. E o Lula, ele tá tão velho e nem aí pro povo, que ele tá gastando a grana mesmo. E os petistas que se lixem para passar pano para isso. Inclusive, a maioria dos meus conhecidos, até então apoiadores do Lula, começaram a ficar com nojo desse governo por causa desses gastos. Um presidente de um país pobre, vivendo no luxo e expondo isso com a sua esposa, de forma deslumbrada. A Revolução Francesa começou assim. Não que eu esteja apoiando uma revolução, mas é só para fazer um paralelo histórico. A realeza gastava enquanto desprezava as dificuldades que o povo estava passando. E agora Lula e Janja fazem a mesma coisa. E é óbvio que a população percebe. Enquanto aumentam-se impostos em diversas áreas da sociedade, o Estado não tem responsabilidade nenhuma para cortar gastos, para evitar luxos em viagens. Esses representantes acabam perdendo a legitimidade. Agora o exemplo oposto, se você pega a situação econômica da Argentina, até pior que a brasileira. Milei, ao invés de estar andando de avião particular, tá pegando classe econômica com o povo, para ter responsabilidade fiscal, para mostrar que ele quer resolver o problema, que o país está passando por dificuldades, logo ele não vai esbanjar dinheiro. Essa é a diferença de ter um presidente e ter um ladrão na presidência. Muito amor, mas esse amor custa extremamente caro. Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma Avenida Paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam: a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Porque as pessoas, antigamente, elas não tinham tanto interesse, de fato, na política. Mas se há um homem que mudou essa ótica das pessoas, foi Jair Bolsonaro. E quando fala-se o nome deste homem aqui, é impressionante. Parece que os ouvidos da esquerda não conseguem ouvir a palavra Jair Bolsonaro, causam arrepios. E eles são tão democráticos, são tão republicanos, que eles querem simplesmente colocar todos os seus opositores atrás das grades.
Cara, isso é verdade. Vocês já pararam pra pensar que até a eleição de 2018 nós não tivemos nenhum candidato da direita pra votar em nenhuma eleição presidencial? Simplesmente não existia. O Bolsonaro abriu uma porteira para as pessoas se identificarem com um ser de direita e poderem votar em uma pessoa que não era tipo Aécio Neves, PSDB. Simplesmente não existia. Não existia direita nesse país. Começou agora. Por isso que eu falo pra galera, paciência. Nós estamos começando a tomar os espaços de poder. A grande massa direitista está começando a colocar representantes. Eles estão entrando aos poucos na máquina pública. O Lula, dos últimos mandatos, conseguiu aprovar muito mais coisa. E agora? Existe uma oposição. Existe uma oposição. E ela só aumenta. Se a tendência se seguir, e o melhor de tudo é que você vê a esquerda morrendo junto com o mito do Lula. Parece que a história está se encaminhando para um bom caminho por linhas tortas. Vamos colocar o Lula na presidência de novo, só para todo mundo ver que ele não foi um bom presidente, que na verdade foram as situações econômicas mundiais que impulsionaram o crescimento econômico brasileiro? É claro, você pode explicar para a pessoa. Todos os países emergentes estavam crescendo na época dos primeiros mandatos do Lula, e o Brasil cresceu até abaixo da média desses países. Então foi um crescimento apesar do Lula e não por causa dele. Mas a população mais simples do Brasil ainda via esse mito do crescimento econômico com o Lula no poder, ligando esse crescimento a ele. Aí ele voltou ao poder só para sujar completamente a sua biografia e acabar qualquer dúvida de que esse cara tem a condição de fazer um país prosperar. Então a história está sendo escrita no Brasil com o crescimento repentino da direita e com a morte lenta da maior figura da esquerda, sem deixar um grande sucessor. Essa é a verdade política. E nossos filhos e netos podem acabar vendo um Brasil muito melhor. Mas é claro, a gente vai fazer o possível para tentar resolver isso o quanto antes. Tem eleição esse ano, tem eleição em 26, e a gente tem que ir cada vez abocanhando mais espaço. Agora eu quero dizer para vocês, as pessoas estão vendo isso. Não precisa quer caçar minha palavra também, deputado? Não consegue ouvir o contraditório? Porque eu ainda tenho mais 1 minuto. Se for necessário, eu fico aqui mais 1 minuto falando nada, mas vai ter que me ouvir. Viva a democracia, senhor deputado. O senhor tem que me ouvir. Assim que é a democracia. Não consegue ouvir o contraditório? Mas nós vamos continuar falando. Eu vou falar bem baixinho, para você ouvir bem alto. Prenda Bolsonaro. E você vai ver o Brasil parar mais uma vez. E pode ficar em paz. Cara, eu vi tanta gente falando, Bolsonaro vai ser preso semana que vem, vai ser preso amanhã. Quantos canais de esquerda não tentaram emplacar essa narrativa? E já esfriou tudo, já esfriou tudo. Todo mundo viu que o Alexandre de Moraes não tem legitimidade para tocar a prisão. A galera não comprou a narrativa. O governo Lula não foi bem, não sobrou para eles folga política para fazer uma movimentação como a de prender o Bolsonaro. Senão eles teriam feito, você pode ter certeza que eles teriam feito. A esquerda não teve força suficiente nem pra passar PL pra regular as redes sociais, que era o que eles mais queriam. Eu falo pra vocês, cara, a esquerda está morrendo. Ela ainda é grande, por isso que as pessoas se assustam. O presidente é o Lula, é de esquerda. Mas perceba, ele não tá conseguindo nem mais regular as redes sociais. O Xandão não conseguiu prender o Bolsonaro. O deputado mais votado é o Nicolas, que é da direita. O PT perdeu todas as prefeituras de capital. Se você vê as pesquisas eleitorais para as principais cidades, a direita tá saindo melhor em todas. Tem um monte de novas lideranças disputando cargo para vereador, enquanto a esquerda tá ficando sem graça. A deputada mais influente é a Erika Hilton, trans, que não vai ter apelo popular para ganhar uma eleição majoritária. Então eles estão indo num caminho muito de encolhimento da sua força política, enquanto nós vemos um caminho de ascensão. Veja a parada LGBT, por exemplo, teve muito menos gente que a manifestação da direita na Paulista. Eles estão perdendo engajamento, eles não têm bons nomes para suceder os atuais. Os argumentos são horríveis. Aliança com ditaduras internacionais. Nenhum estado de esquerda mundialmente está indo bem. Apenas a China depois que liberou zonas de livre comércio com capitalismo. A Argentina foi para a esquerda e foi destruída. E agora veio a direita e está melhorando. Os sinais internacionais e o que a gente vê também na nossa política aqui são desesperadores para o campo da esquerda. Desesperadores. Por isso que só resta tentar censurar, tentar controlar as coisas. Porque se deixar seguir o fluxo natural, eles vão perder espaços de poder cada vez mais. Eu sou um homem muito paciente. Eu não tenho pressa. Um dia Lula vai passar. Um dia os poderosos que estão aqui vão passar. Mas há uma geração que está se levantando. Uma geração que ouviu o que de fato é a verdade e tem batalhado por isso.
Então fiquem em paz, porque, olha lá, ele não aguenta ouvir, senhor presidente, ele não aguenta ouvir. Mas vai ouvir, eu tenho mais 20 segundos. Vamos aguardar aqui. Eu sou um homem paciente, pelo visto o senhor não é. Mas eu vou aguardar. Falta mais 10 segundos. Mais 10 segundos. 9 agora, 8, 7 agora, senhor presidente. Faltam 5, 4. Viva a democracia que o senhor nunca aplica na sua vida. Rapaziada, os esquerdistas não estão aguentando ouvir a verdade. A nova geração tá vindo com tudo. E isso graças a vocês. Graças a vocês. A população está dando relevância para as ideias corretas. E isso tá causando um medo absurdo nos nossos adversários. Pelo vídeo de hoje é isso. Entre nos meus grupos de política aqui no WhatsApp, que eu mando vários relatórios para te manter bem informado. Tamo junto e até a próxima. Fui! Bora derrotar a esquerda!